Olá, meus irmãos, estamos aqui na última palestra do nosso Retiro Geral de 2014 e como eu falei para vocês, o retiro é baseado no nosso livro, meu e seu, nosso livro Reticências. Então você que tem o livro, por favor, abra na página 70. Hoje o tema da nossa última meditação é expressar gratidão pelo que somos e temos. Então nós vamos falar sobre a virtude da gratidão. Nós que temos o louvor como um carisma específico, o louvor que é o cerne do nosso carisma, é o coração da nossa vocação. Então nós que devemos ser pessoas de louvor, deveremos também ser pessoas de gratidão. Então a nossa meditação começa com uma frase da nossa baluarte, Santa Teresinha do Menino Jesus. Na página 70, lá no início, ela diz assim: agradeça muito ao bom Deus todas as graças que Ele lhe concede e não seja ingrato, não as reconhecendo. Mais uma vez, vamos juntos? Agradeça muito ao bom Deus todas as graças que Ele lhe concede e não seja ingrato, não as reconhecendo. Né? Então, expressar gratidão é uma das maneiras que nós temos como carisma recado de vivermos o louvor. E as nossas regras diz expressar gratidão pelo que somos e pelo que temos, né? Então Teresinha diz assim: reconheça as graças que você, agradeça as graças e não seja ingrato não as reconhecendo. Então a ingratidão, ela não pode fazer parte da nossa comunidade, mas sim a gratidão. Aí no livro nós vamos falar um pouquinho da gratidão no Antigo Testamento. Lá não existia propriamente a palavra agradecer, mas louvar. Então, louvar e agradecer estavam muito unidos, né? Então, o salmista, ele não necessariamente fala a palavra agradece, mas ele fala louva, ele usa a expressão louvar. Então, a gratidão a Deus no Antigo Testamento, ela está ligada ao agradecimento, ao louvor. Então, gratidão é louvar. Por isso que o salmista fala muito de louvor. E aí, para meditar um pouquinho sobre a gratidão no Novo Testamento, nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, o leproso agradecido, versículo 11. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então vamos meditar um pouquinho nesta parábola, né? Os personagens, quantos eram os leprosos? 10, né? Então aí o próprio texto diz, Jesus pergunta: cadê os outros 9? Não voltou senão um estrangeiro? Então os 9 pressupõem que não eram estrangeiros. Então os 9 faziam parte do povo escolhido por Deus, o povo de Israel, o povo judeu. E aí um era samaritano. É do conhecimento de todos que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, porque os samaritanos se deram à prática do politeísmo, eles adoravam vários deuses, e os judeus não. E aí eles não se davam bem. E aí como é interessante esta parábola. 2 povos que viviam em rixa, que viviam em conflitos, que não se falavam, se uniram.
né? O que foi que fez com que o samaritano e o judeu se unissem nesta parábola? A dor, o sofrimento, a enfermidade. Todos estavam comedidos de lepra, que era uma doença tida por incurável, né? Fruto da impureza, fruto do pecado. Então, esses leprosos, eles eram excluídos da sociedade, eles eram excluídos do templo, então eles não podiam ir ao templo para fazer as suas orações, então eles estavam apartados, discriminados, né? E aí, Jesus, um deles grita: mestre, tem compaixão de nós. Né? E aí Jesus tão perfeitamente pede que eles vivam a lei. Jesus dá uma ordem: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Então aí, gente, vem um primeiro passo que é muito interessante nesta parábola. Jesus, ele dá uma ordem: ide. Jesus, ele dá uma ordem: caminhe e mostrem ao sacerdote. Por quê? Porque a lei dizia que somente com o sacerdote olhando e ratificando a cura, aí eles eram tidos por curados. Jesus tinha o poder de curá-los ali, mas Jesus quis que eles vivessem a lei. Primeiro, Jesus quis que eles caminhassem. Caminhar faz parte sempre da pedagogia de Jesus. Os discípulos de Emaús caminhavam enquanto Jesus explicava as escrituras, né? Jesus diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E a palavra diz o quê? Que enquanto eles iam caminhando, ficaram curados. Jesus pede que eles não fiquem presos, parados por causa da enfermidade, por causa da doença, ou por causa das suas crises, ou por causa das suas dificuldades. E aí nós podemos trazer para a nossa vida consagrada, né? Então, às vezes, nós queremos que Deus nos cure, queremos que Deus cure a nossa família, queremos receber uma graça e nós ficamos parados esperando. E Jesus diz: não, ide, vão caminhando. E no decorrer que nós vamos caminhando, continuando a nossa caminhada, Deus, ele vai realizando os seus milagres, né? Então eles foram curados. E aí um deles percebeu que estava curado, voltou para glorificar a Deus. E aí Jesus se espantou: ué, cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? Jesus curou a todos, né? E qual foi o que voltou para agradecer? O samaritano. Não foi o que fazia parte do povo escolhido. Gente, nós podemos trazer isso para a realidade do nosso carisma. Nós somos este povo escolhido, separado para viver o louvor. E nós não podemos fazer como o povo judeu nesta parábola. Foram curados e nem se lembraram de voltar para agradecer. Seria tão triste para nós, não é verdade? Jesus olhar para a nossa comunidade, Jesus olhar para o nosso carisma e, ué, vocês não receberam essa graça? Vocês não vão voltar para agradecer? E aí, olha aí o que diz a parábola. Não ficaram curados? Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. E olha aqui a meditação. O samaritano representa todos que, alcançados por Jesus, pelas curas de Deus, buscam o Senhor por aquilo que Ele é. Querem estabelecer um trato de amizade, um relacionamento com o Mestre. Os que seguiram adiante receberam somente a cura física. O samaritano que voltou para agradecer recebeu a salvação, né? Então, todos receberam a cura, mas o samaritano, ele recebeu a mais, ele recebeu a salvação. Então o samaritano voltou para agradecer porque ele não era interesseiro. Ele voltou a agradecer porque ele queria ter um trato de amizade, uma relação com o Mestre, né? Isso é o nosso chamado. Nós passamos esse retiro inteiro falando do louvor, né? Que o Senhor habita no louvor, que a oração de louvor é a que reconhece mais imediatamente possível que Deus é Deus, que o louvor é uma expressão de amor e reconhecimento.
Então, quando o samaritano ele voltou para agradecer, ele reconheceu, né, o amor e manifestou o amor para com Deus. O louvor que deve ser alimentado na nossa oração pessoal, na nossa oração comunitária. Para quê, gente? Para que nós tenhamos um relacionamento profundo de amizade com Jesus Cristo. Nós não podemos ser pessoas interesseiras, que nós agradecemos para receber outras graças, né? Então, quando nós agradecemos, nós somos presenteados por inúmeras graças. Pelo objeto alcançado, pela alegria compartilhada, pelo testemunho de fé e pela salvação recebida. Os que somente são curados, como foi o caso dos 9 judeus, e já foi uma bênção de Deus, eles receberam a cura, mas o samaritano recebeu o dom maior, a salvação. E por que ele recebeu a salvação? Porque ele reconheceu a graça que ele havia recebido. Meus irmãos, todas as vezes que nós reconhecemos as graças que Deus nos dá, nós recebemos a salvação. Porque, já diz o nosso fundador, somos salvos pelo louvor. Da mesma forma que quando nós criticamos, quando nós falamos mal, quando nós fofocamos, quando nós somos ingratos, quando nós ficamos apontando os defeitos, quando nós ficamos falando mal dos nossos irmãos, entra em nós a perdição. Mas quando nós louvamos, quando nós agradecemos, quando nós elogiamos, né? Quando nós incentivamos, recebemos a salvação e manifestamos a salvação em nosso meio. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim, deixa eu pegar direitinho aqui a frase dela. A gratidão é o que mais atrai as graças de Deus. Se lhe agradecemos um benefício, ele fica comovido e apressa-se em fazer-nos outros 10. E se lhe agradecemos ainda, com a mesma efusão, que multiplicação incalculável de graças. Tenho experiência disso. Experimentai e vede. Minha gratidão é sem limites por tudo que ele me dá. Procuro prová-la de 1000 maneiras. Eu tive uma experiência disso. Ano passado, meu marido, a gente foi trocar o carro lá de casa, né? E antes dele decidir trocar o carro, havia batido no nosso carro velho, né? Acabaram com a lateral. E aí o seguro proporcionou um carro por 15 dias. Né? Enquanto o nosso estava no conserto. E aí o carro, eu que fiquei dirigindo, que fico dirigindo o carro, porque leva as crianças para um lado para o outro, vai para a escola, para a creche, volta e vai, enfim. E esse carro era um Ford Fiesta 1.6, né? E o nosso era um classiquezinho, um simplesinho, graças ao bom Deus. E aí eu comecei a brincar com meu marido, né, o Carlos. Olha, amor, que carro lindo, que carro maravilhoso. Esse carro é muito bom de dirigir, esse carro é muito confortável. Então, quando nós formos trocar o nosso carro, nós devíamos trocar por um desse. E aí ele dizia assim, Eugênia, vai sonhando, viu? Não tem nem perigo da gente conseguir trocar por um carro desse. E aí eu ia deixar os meninos na escola, quando eu olhava do lado tinha um Ford Fiesta. Quando eu ia estacionar, que eu olhava, atrás tinha um Ford Fiesta. Ou quando eu saía, na minha frente parava um Ford Fiesta. E aí eu chegava em casa, amor, parou do meu lado, na minha frente, por trás um Ford Fiesta. Então, Deus está me cercando por trás e pela frente. Estou me sentindo no salmo da onisciência divina. E ele, Gine, pare de pressão. Nós não temos condição de trocar por um carro desse. Eu vou sonhar, não custa nada sonhar não paga. E a gente começou a fazer brincadeira dentro de casa. E aí chegou a época de trocar o carro. E aí ele foi em várias concessionárias, né? Ele viu outro Classic, ele viu um Agile, ele viu um Palio, né? A gente viu um Uno, enfim, vários carros. E quando ele ia fechar o negócio, acontecia alguma coisa e não dava certo. Teve uma que a prestação boa, quando ele virou, ele foi dia primeiro, seu Carlos virou a tabela do mês, o juro tá mais alto, aí não conseguiu. Nisso ele foi em várias concessionárias, se chateou, brigou com os vendedores, enfim. E aí um amigo dele indicou uma concessionária daqui, ele foi e ele fez negócio. Nesse dia eu não fui com ele, eu tinha ido nos outros dias, e ele chegou em casa rindo.
E eu, o que foi? Tu não sabe o que aconteceu. Eu, o que foi, amor? Regina, eu tentei, eu juro que eu tentei todos os carros possíveis, mas somente um carro deu certo, com o juro, com a prestação que eu poderia pagar. E aí eu, qual foi? Aí ele começou a rir e disse assim, da próxima vez eu te pergunto primeiro qual é o carro. E foi o Ford Fiesta, né? E aí eu ri, eu brinquei, eu disse, eu sou amiga de Jesus, nós somos amiguinhos. E eu fiquei muito feliz. Aí, outro dia um dia depois eu cheguei na chácara, e eu sentei na mesa de trabalho e pensei, meu Deus, era 1h da tarde, que vontade de comer uma coisinha doce. Gente, eu só pensei, e aí a Danusa morava nessa época na chácara, a Danusa, olha, Gine, pra você. E me deu um sonho de valsa, que eu gosto muito. Gente, eu fiquei assim tão impressionado com a delicadeza de Deus, eu nem cheguei a pedir, eu só pensei, ai, que vontade de comer uma coisa doce. E Deus, o Senhor todo absoluto, que tem cheio de coisa para fazer no universo inteiro, cheio de pessoas para atender, Deus se demorou comigo e quis me dar um mimo. Nesse dia eu não tinha feito minha oração pessoal pela manhã e eu fui à tarde para a capela fazer a minha oração. E quando eu estava no meio da minha oração, nossa Senhor, eu nem te agradeci pelo carro. E aí comecei a agradecer ao carro, agradecer a Deus pela providência dele na vida do meu marido, pelo trabalho do meu marido, agradecer porque o Senhor é providente, agradecer porque Deus nos quis nos dar um Ford Fiesta 1.6, né? Enfim, agradeci muito a Deus. E aí o Senhor disse assim, e você não vai agradecer pelo sonho de valsa? E eu, Senhor, mas o sonho de valsa tão pequenininho. Ele mas você que é do carisma do louvor e da gratidão, deve ser grato das menores às maiores coisas. E eu disse, é mesmo, Senhor, muita ingratidão de minha parte, não é verdade? Então comecei a agradecer pelo sonho de valsa. Obrigada pela minha irmã que se lembrou de mim. Obrigada, Senhor, por esse carinho que você quis me dar um sonho de valsa no momento que eu estava com vontade de comer uma corrinha doce. E agradeci. Bom, passou. No outro dia, gente, quando eu cheguei na sala de trabalho, estavam 3 sonhos de valsa em cima da minha mesa. E foi imediatamente eu me lembrei dessa palavra de Terezinha, né? Ele fica comovido quando lhe agradecemos e apressa-se em fazer-nos outros 10. E se lhe agradecemos ainda com a mesma efusão, que multiplicação incontáveis de graças. Nós agradecemos porque é o nosso carisma, não devemos agradecer por interesse, né? Eu vou agradecer um sonho de valsa porque eu quero ganhar 3. Eu vou ganhar 3 porque eu quero 5. Eu vou agradecer 5 de repente eu ganho um saco de sonho de valsa. Não, eu devo agradecer porque o meu carisma é o do louvor. E a gratidão faz parte do meu carisma, né? E aí no livro a gente vai falando sobre a gratidão, que é a memória do coração, a memória bíblica, que é a memória do crente, que ele é a sua história, né? As intervenções de Deus, né? Nós que estamos fazendo 30 anos, nosso jubileu de pérola, devemos olhar para a nossa história com muita gratidão. Quer sejam os momentos de dificuldade, né? Quer sejam as dores, quer sejam as pessoas que se perderam ao longo do caminho. Mas nós devemos olhar com o olhar de Deus, que recorda, e porque recorda, agradece. O Salmo 102 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueça de todos os teus benefícios. Então, a cada manhã, nós devemos agradecer ao Senhor os benefícios dele, né? Os menores, as pequenas delicadezas, os grandes acontecimentos, os grandes fatos. Agradecer na minha vida, agradecer na vida do meu irmão. Mas nós não podemos ser ingratos, não agradecendo. E uma maneira de viver o louvor é se recordando. Recordando da sua história de vida, da história da comunidade, recordando você que tem 10, 15 anos de comunidade, o quanto Deus ele já fez na sua vida. Então, meu povo, não podemos deixar de agradecer as graças recebidas por Deus, das menores às maiores. Bendize a minha alma o Senhor, né? E não te esqueças de todos os seus benefícios. É o primeiro ponto da gratidão que eu desejo abordar nesse retiro para que a gente possa meditar. Amém? Partilhe um pouquinho aí com seu irmão de 2 em 2 sobre esse primeiro momento da palestra.
E aí, partilhou com seu irmão? Então, vamos lá continuando, né? Então, no primeiro momento que nós falávamos sobre a virtude da gratidão, nós começamos falando a frase de Santa Teresinha, que está na página 70 do nosso livro. Agradeça muito ao bom Deus todas as graças que Ele lhe concede, e não seja ingrato não as reconhecendo. Falamos um pouquinho da gratidão no Antigo Testamento, no Novo Testamento, meditando a parábola do leproso agradecido, e aí fomos falando da memória da gratidão, que é a memória do coração, né? E aí a memória bíblica é a memória do crente que lê em sua história as intervenções de Deus. Vimos que nós que temos como carisma o louvor, devemos manifestar gratidão para com Deus das menores às maiores coisas. E agora nós vamos meditar um pouquinho sobre a vivência da gratidão por Santa Teresinha, né? Na página 77 do livro Reticências, e lá nós vemos aquele poeminha que eu li para vocês, né, de Teresinha, que ela agradecia a Deus por tudo, e ela dizia que a gratidão é o que mais atrai as graças de Deus. Né? E Teresinha agradecia pelos momentos de tristeza, pelos momentos de alegria, pelos momentos de dificuldade, tanto que na página seguinte ela diz assim: quando penso em todas as graças que o bom Deus me concedeu, contenho-me para não derramar continuamente lágrimas de gratidão. Né? Então Teresinha, ela agradecia sempre a Deus, e não só nos momentos de alegria, né? Ou quando ela recebia as graças, mas em todos os momentos da vida dela, Teresinha agradecia, né? Nos momentos de tristeza, nos momentos de aridez, nos momentos de solidão. E olha o que é que ela escreve: ao rememorar no meu espírito os anos dolorosos que acabo de decorrer, minha alma transborda de gratidão. Vendo o caminho que ele me fizera percorrer, minha gratidão é grande. E aí Teresinha escreve isso depois da morte da mãe, depois da doença do pai dela, depois dos momentos de aridez que ela passou no Carmelo. Então ela olha para a sua vida e mesmo sofrendo tanto, o que é que ela diz? Minha alma transborda de gratidão. Porque Teresinha, ela confiava em Deus, ela sabia que tudo concorria para o bem dela. O louvor é isso, é olhar para todos os acontecimentos da nossa vida, por mais dolorosos que eles sejam, e aí ver Deus. Deus que cuida, Deus que ampara, Deus que providencia. E por isso Teresinha, ela tinha um coração repleto de confiança, de gratidão. Olha o que ela diz aqui: não se deve desconfiar da providência, seria falta de delicadeza. Não, nunca imprecações contra a providência, mas sempre a gratidão, né? Então ela dizia que a gente nunca devia desconfiar de Deus. E o que é que fazia Teresinha ter um coração tão agradecido? Primeiro, a confiança. A confiança de Teresinha por Deus era gigante. Então ela confiava, né, que Deus não iria abandoná-la, que Deus estava vendo tudo, que nada acontecia por acaso. E essa confiança de Santa Teresinha fazia com que ela tivesse este coração agradecido, né? Segundo, Teresinha se abandonava. Tudo ela colocava nas mãos de Deus. Ela confiava e ela entregava, né? E aí, como ela abandonava, cabia a ela confiar e agradecer. Então, por isso, Teresinha, ela tinha um coração tão repleto de gratidão, porque tudo ela depositava nas mãos de Deus. E aí ela sabia que Deus ia fazer o que fosse melhor para ela, né? E aí as nossas regras de vida diz que nós devemos expressar gratidão pelo que somos e temos. A palavra expressar, ela é uma ação, ela é um movimento. Expressar significa tornar público, manifestar através de palavras, comunicar. Então nós temos que expressar concretamente a nossa gratidão a Deus, sempre generoso, sempre providente, sempre amoroso. Então, no meio da comunidade, gente, a gente precisa parar de falar só de notícia ruim,
precisa parar de ficar falando mal uns dos outros, precisa parar de ficar criticando, toda hora tem uma crítica para fazer. Mas nós devemos manifestar louvor, manifestar alegria, como o nosso fundador falou no livro, comunicar coisas boas, né? Então, nós devemos tornar público as maravilhas que Deus fez em nossas vidas, as ações de Deus, os benefícios que recebemos dele e dos irmãos, né? Revelar ao mundo, à igreja e aos irmãos as maravilhas de Deus, né? E o que ele tem feito em cada um de nós. Então cabe aqui anunciar, cabe aqui falar, não cabe aqui silenciar, mas proclamar as maravilhas de Deus. Este é o primeiro ponto da gratidão. O segundo ponto, gratidão a Deus e aos irmãos. Olha aqui o que diz as nossas regras de vida, 109. Regras de vida, recado, parágrafo 109. Ele nos separou do meio do povo e com isso deseja arrancar de nossas vidas as palavras e atitudes de murmuração e ingratidão e no lugar dela levar-nos a uma vivência e habilidade no louvor. Devemos pedir com insistência ao Espírito Santo que venha nos educar novamente para o louvor e a eterna gratidão. Devemos pedir com insistência ao Espírito Santo que venha nos educar novamente no louvor e eterna gratidão. Para escrever o livro eu passei assim mais ou menos um ano rezando todos os dias com as regras de vida, recado no louvor. E já estava me achando uma pessoa hábil no louvor. E aí Deus ele foi proporcionando oportunidades para eu ver que não sou. Que eu preciso pedir com insistência, todos os dias, que o Espírito Santo me eduque novamente para o louvor, para a gratidão. Louvor a Deus, gratidão a Deus, mas gratidão também pelos irmãos, né? E aí, gente, entra o segundo ponto que eu queria falar, né? Eu estava aqui em Tatuí um dia, era um domingo de manhã cedo, eu ia para a missa, e eu sempre vou na Nossa Senhora das Graças. E nesse dia, Deus ele ficou no meu coração para eu ir na igreja Imaculada Conceição. É mais longe. E eu me arrumando e vendo aquela vozinha interior. Vá na Nossa Senhora da Conceição, vá na Senhora da Conceição. E aí eu fui. Falei, eu vou seguir o apelo interior do Espírito. E aí fui. A missa transcorreu normalmente, a homilia maravilhosa. Mas eu não tinha entendido o que é que Deus queria comigo nessa missa. E aí eu comunguei e foi o canto pós-comunhão. E aí no canto pós-comunhão eles tocaram uma música que é bem conhecida nossa, de paróquia, que é Veja, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. E eu gosto muito dessa música. E na hora que a música começou a tocar, eu lembrei de um momento de oração comunitária na CV há muitos anos atrás. E quem estava conduzindo era o Thales, que foi um membro da comunidade. E imediatamente o Senhor me lembrou do Thales e pediu que eu rezasse por ele. E num momento de pós-comunhão eu comecei a rezar pelo Thales, pedi ao Senhor que eu abençoasse. E Deus foi me lembrando de tudo que o Thales já fez pela comunidade, né? E o Thales foi meu formador comunitário, com muita paciência me formava, né? Eu era uma ovelhinha meio difícil. E aí Deus falou assim, você acha que vocês devem ter gratidão pelos que saíram da comunidade? E eu disse sim. E o Senhor, isso mesmo. E aí Deus foi lembrando, nós estamos fazendo 30 anos. Quantas pessoas já passaram pela comunidade? E a maioria delas, infelizmente, não está hoje. Mas nós estamos por causa delas. Por causa do sim delas, por causa da morte pessoal delas, por causa da entrega. E isso não pode morrer dentro de nós. Então nós devemos agradecer por esses irmãos, porque nós estamos aqui pelo fruto do sim deles. E aí Deus foi me motivando a rezar. Gratidão se traduz primeiro em oração, né? Talvez o seu coordenador de grupo de oração, o seu acompanhador, o seu primeiro formador comunitário nem esteja mais na comunidade. Mas você, nós devemos ter um coração agradecido por estes que construíram o alicerce da comunidade.
E a nossa tristeza por eles não estarem mais aqui, ou talvez o nosso rancor, ou a nossa decepção, não pode ser maior do que a gratidão. Então, por eles devemos sempre rezar, por eles devemos sempre agradecer. E aí Deus disse, então vocês devem ser gratos? Eu disse sim. E aí Deus disse assim, sim, vocês devem ser gratos por aqueles que passaram e muito mais por aqueles que hoje permanecem, né? Devemos ter um coração agradecido por todos os irmãos que hoje acreditam no Carisma Recado e dizem seu sim. Meus irmãos, nós temos muitas pessoas santas na comunidade, muitas pessoas dedicadas, muitas pessoas que às vezes pelo apostolado estão servindo de madrugada, final de semana, mães e pais de família que podiam estar com seus filhos, mas optam também por estar na comunidade, servindo. Então, por eles, por cada um deles, devemos ter gratidão. Gratidão pela Josilene, que foi a primeira, gratidão pelo nosso fundador, gratidão pelos irmãos mais antigos. Quantas vezes a gente fica olhando para os mais antigos e a gente diz, ai, são desanimados, ai, eles não têm fervor, ai, são um povo morto. Não, gente, eles são a história da comunidade, né? Como é bom sentar com a Josilene, sentar com a Araciana, sentar com o Fausto, com a Socorrinha, com o Cícero, com a Sinara, com a Lúcia, né? Tantos outros irmãos, graças a Deus, que hoje permanecem, pela Silvone, e ouvir as histórias e rir. Eles são a tradição do carisma, lá nas antigas, no começo. Então, por eles, e especialmente por eles, devemos rezar para que permaneçam fiéis, né? Sentar, celebrar a vida deles, celebrar a vida da Fabíola, celebrar de tantos irmãos que hoje estão na comunidade, que têm 25, 30, 20, 15, 17, 18, 19 anos de comunidade, né? Sentar com os irmãos mais antigos da comunidade de vida e rir das coisas passadas. Devemos ter esse coração agradecido, agradecido pelas autoridades que são chamadas a amar mais. E essa gratidão deve ser traduzida em zelo, em amor, em respeito, em oração, em educação, em obediência, né? Então devemos olhar para o nosso fundador com gratidão, olhando a santidade dele, os benefícios dele, né? Tanta coisa ele já passou aqui, tanta coisa a Josilene, a Araciana, os mais antigos, a Silvone, né? Tantas pessoas maravilhosas no nosso carisma já passaram. Então nós precisamos ter esse coração agradecido, porque o outro é um dom. Mas se a gente ficar olhando para o outro, os defeitos, olhando para os pecados, olhando para as mazelas, aí, gente, nós vamos murmurar, nós vamos julgar, nós vamos condenar e nós vamos pecar. Então, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a gratidão e para o louvor. Então, devemos ter a gratidão por todos aqueles que passaram. E existe, gente, as gratidões extraordinárias e as ordinárias. O que é uma extraordinária? Por exemplo, termina um retiro geral, minha caixa de e-mail bomba, né? Ai, muito obrigada pelo retiro, obrigada, foi maravilhoso pela sua doação, pela equipe de formação. É uma vez no ano. Temos que ter essas gratidões extraordinárias, né? Um retiro pessoal, um conselho que um irmão lhe deu, um apoio, uma intercessão que ele fez. Mas tem que ser ordinária também, no dia a dia. E quem vai dar essa virtude para nós? O Espírito Santo. Não adianta eu chegar, ô Luiz, obrigada pela sua doação de vida e não ser interior. Não ter dentro de mim uma explosão de gratidão, de amor, de zelo, de respeito, né? Então, quem vai derramar a gratidão em nossos corações é o Espírito Santo, na medida que nós pedirmos. Então, devemos manifestar gratidão pelos nossos irmãos, né? Então, sempre rezar e agradecer pelos irmãos, pelas autoridades, né? Pelo fundador, pelos irmãos que doaram 1 ano, 2, 3 anos da sua vida, por aqueles que são fiéis, né? Os irmãos da Aliança Missionária, os irmãos de CV que forem remanejados, devem ser enviados com amor, devem ter a sua despedida, devem ser derramados sobre ele palavras de bênçãos.
Se forem sair da CV, né, e aí eu tenho a minha partilha, sempre me dá um sentimento muito ruim quando alguém sai da CV. Para mim parece que a pessoa nadou para morrer na praia, né? E por muitos anos eu ficava revoltada, eu ficava indignada, eu ficava chateada, eu ficava decepcionada, eu ficava amargurada, né? Eu ficava impressionada. E isso me afastava e não deixava com que eu expressasse gratidão. Né? As minhas revoltas, não com a pessoa, mas com a situação, eram maior do que a minha gratidão. Então eu não conseguia agradecer, porque para mim aquilo ali era perder. Mas aí Deus vem falando que não. Os irmãos que ficaram 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 anos da CV, precisamos agradecer a Deus por eles também. Pelos que vão, mas principalmente pelos que ficam. Então, o irmão vai ser remanejado, vai para um lado, vai para o outro, envia, reza, faz despedida, dá palavras de bênção, vai mudar seu formador comunitário, vai mudar o coordenador do seu ministério. Gente, que ninguém saia sem uma palavra de bênção, sem uma imposição de mãos, que ninguém chegue sem ser acolhido. Nós devemos ser a vocação da gratidão, né? Então, rezar sempre, enviar e acolher, expressar amor por esses irmãos, né? Quem deixa um cargo ou quem acolhe, e aí também para as autoridades, né? O responsável local, ele representa o fundador. Então, alguém deixou um cargo, vai em nome do fundador. O fundador também expressa a sua gratidão, o seu agradecimento, né? Mas também a gente precisa ter cuidado, porque às vezes um irmão que não faz, a gente fica, ai, a comunidade é ingrata. O Luiz, uma pessoa, voltou para Fortaleza, o Luiz não disse obrigada para a pessoa, pronto. A comunidade é ingrata. Por um ou por dois, eu fui 4 anos de formadora da morada tal, e a Regine nem me ligou para agradecer. Ô, comunidade ingrata. Aí, gente, você está por um erro meu, ou um desligamento, né? Ou um esquecimento, e aí os outros pagam? Não. Primeiro ponto. Segundo, faça por amor a Deus. Meu irmão, se o fundador não lhe ligou, se a formadora geral não te ligou, se o responsável local não te agradeceu, você não fez pelo Luiz, você não fez por mim, você não fez pela sua autoridade, você fez por amor a Deus. Então nós temos sempre que cultivar isso. Tudo que nós fazemos para a comunidade, nós fazemos para Deus, por amor a Deus. No entanto, isso não significa que nós, autoridades, não precisamos nos policiar, né? De agradecer, de louvar a Deus, de rezar pelos irmãos, de reconhecer um benefício que nós recebemos e publicar as maravilhas de Deus. Então, meditando isso, precisamos ter atenção, né? Então, não são regras que eu estou colocando, são coisas que nós precisamos pensar. Então, eu sempre rezo e agradeço e envio e acolho bem os irmãos da Aliança Missionária, da CV, quer entrando ou quer saindo. As pessoas deixam os cargos. Eu que fui beneficiado com a autoridade daquela pessoa, eu manifesto gratidão por tudo que ela fez. Aí a pessoa ficou 5 anos nos eventos, saiu. Eu fui lá, eu agradeci a minha autoridade, o meu irmão de comunidade. Eu que sou autoridade na comunidade, eu manifesto gratidão para com as minhas ovelhas, para com os meus irmãos de comunidade, né? E aí nós devemos nos policiar nas pequenas coisas, no zelo, na atenção, na obediência que nós devemos ter. Gente, a gratidão, ela tira o que há de melhor no irmão. Eu tenho um testemunho bom e drástico para dar para vocês, né? Ano passado eu acompanhei algumas pessoas da Realidade de Vida, da CV, né, que passaram por crises violentas, né? E teve 2 que eu me detive mais tempo com elas. E quando a pessoa não está bem, quando a pessoa está em crise, ela só vê tudo ruim, nada presta. E quem acompanha é difícil também. E aí já no finalzinho do ano a pessoa já tinha escrito para sair, depois a pessoa disse que não ia mais sair, depois a pessoa ia sair de novo, enfim. E aí no final do ano a pessoa me fez um pedido, eu falei, olha, isso aí não pode ser liberado, é uma regra. Então, enfim, eu neguei o pedido. E aí a pessoa pediu para o conselho, aí o conselho explicou. E aí, sei que no meio do percurso eu me desentendi por e-mail com a pessoa.
E aí, nesse meio termo, eu já estava cheia de coisas da formação. Era a véspera da reunião final do ano do conselho, discernimento, remanejamento. Gente que vai, gente que fica, gente doente, gente saudável. Então, já estava uma pilha. E aí a pessoa, nós nos desentendemos por e-mail. Aí eu peguei, passei um e-mail para o conselho, eu disse um monte de cor da pessoa, e que a pessoa ia sair da CV mesmo. Falei um monte. Só que aí a maior besteira que eu fiz na minha vida. Eu mandei o e-mail para o conselho e mandei a pessoa junto, copiada, sem querer. Ai, minha gente, a pessoa não leu tudo que eu escrevi dela. Olhe, o que é a vida comunitária. Eu cheguei para o irmão, né, para a irmã e disse assim, eita, eu fiz uma besteira, e contei a besteira. Aí a pessoa disse assim, formadora geral, com todo respeito pela sua pessoa e com todo respeito, você fez uma merda grande dessa vez. Eu, ai meu Deus. Enfim, o que é que eu podia fazer? Eu disse, ó irmão, você leu, tá em inglês, tá errado. Não podia, já tinha feito a besteira. O que eu podia fazer é pedir perdão. Nesse meio termo, a pessoa ficou numa crise violenta, que como é que eu pensava aquilo dela, como é que o conselho pensava aquilo dela. E aí ela disse assim, a primeira pessoa que entrar por Skype eu vou conversar. Foi uma pessoa do governo geral, e aí esse irmão, essa irmã procurou essa pessoa e partilhou. E o que foi que a pessoa disse para ele? Olhe, a Egine foi a pessoa do conselho que acompanhou você, que rezou por você, que jejuou por você, que ouviu você, que acolheu seus e-mails. Isso é um grande mal-entendido. Então, por gratidão a ela e por tudo que ela fez, procure ela. Não saia falando essa história, resolva com ela. E foi o que a pessoa fez, eu pedi perdão, e a pessoa pediu perdão e nós nos reconciliamos. Se uma outra pessoa indiscernida, que não é guardiã do carisma, tivesse, é mesmo, a Regina é meio doida da cabeça, de vez em quando ela tem as ignorâncias dela, não devia nem ser formadora geral, pecadora, e tivesse me detonado. Talvez esse irmão tivesse saído da comunidade, da CV, tivesse no mundão, não é verdade? Então a gratidão, ela tira o que é de melhor do outro. Então a pessoa diz, por gratidão a ela, converse, né? E foi realmente maravilhosa essa experiência. Então nós precisamos fazer o que esta pessoa fez. Olha, não é bem por aí. Porque quando a pessoa não está bem, porque quando a pessoa está em crise, tudo é ruim, né? Então a gratidão faz com que a gente olhe o melhor do outro, o melhor do nosso fundador, o melhor dos irmãos da comunidade, o melhor das nossas autoridades. E se você não se sentiu agradecido por alguma autoridade, né? Se você fez e não recebeu o reconhecimento humano, meu irmão, de Deus não passa. Deus, ele vai lhe retribuir. Mas cuidado, porque uma, duas ou três pessoas não lhe agradeceram, não significa que a comunidade inteira é ingrata. Ingrato seria você se não reconhecesse a santidade de tantos irmãos, né? Meus irmãos, sejamos como Santa Teresinha, né? A gratidão, vamos expressá-la. E expressando através do nosso respeito pelos irmãos, através do nosso zelo, através do cuidado, trabalhando a nossa memória para sempre lembrar o bem que o outro faz, quanto bem o nosso fundador já fez, quanto bem os nossos irmãos antigos já fizeram, quanto bem tantos novos já estão fazendo. Isso é gratidão. Não sejamos como os judeus, mas sejamos como os samaritanos, que voltam para agradecer e quando agradecem, provam da fidelidade, do amor e da salvação que vem de Deus. Então que Deus e o Espírito Santo realmente nos eduque para o louvor e eterna gratidão. E cuidado para você não ficar julgando e medindo a gratidão do seu irmão ou a ingratidão dele. Porque a gratidão, gente, é uma virtude interior. Eu não tenho como medir o quanto meu irmão é grato ou não. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes pelo julgamento a gente pode perder tantas graças que Deus deseja nos dar, né? Então que Deus nos abençoe, derrame tantas graças sobre nós e que o Espírito Santo nos eduque para o louvor e a eterna gratidão. Deus abençoe e até breve.